Esse é o exercício físico mais subestimado de todos. Nesse vídeo eu vou te falar 12 benefícios de pular corda. Pular corda pode combater doenças e pode prevenir muitas doenças. Eu vou te falar quais são essas doenças e também qual o tempo de duração do exercício. Como você pode começar a pular corda? Como é um exercício de alta intensidade, você vai ter que ter alguns cuidados. E também tem algumas contraindicações. Tem pessoas que não podem fazer esse tipo de exercício e eu também vou comentar sobre isso. E como enganar o seu cérebro para você conseguir fazer mais atividades físicas e ter uma melhor saúde. É uma dica que tem comprovação científica e se você ficar até o final, eu vou te falar qual é para você conseguir ter melhores resultados com comprovação. Vocês sabem que aqui eu não dou a minha opinião, não é o que eu penso, mas sim que os artigos científicos falam sobre determinados assuntos. E aqui, um muito pedido por vocês, que é sobre pular corda. Uma atividade que pode melhorar o seu metabolismo. Bom, vamos começar então com os benefícios, e aí depois eu falo todas essas questões. O primeiro benefício de pular corda é que pode reduzir a pressão arterial. E quem tem pressão alta, então, olha só que notícia boa. Porque, como é uma atividade física, você vai aumentar a sua massa muscular, você vai melhorar o seu metabolismo e também os vasos sanguíneos vão ter um melhor relaxamento. E isso contribui para melhorar a sua pressão sanguínea. Olha só que interessante. Muitas pessoas, isso como eu atendo muitos pacientes com pressão alta, a grande maioria não sabe disso. Que essas atividades físicas podem ajudar no relaxamento dos vasos sanguíneos. E muitas vezes, quando o paciente começa realmente a fazer essas atividades, o controle da pressão é muito melhor. É muito mais fácil controlar e muitas vezes eu consigo até mesmo retirar os medicamentos para pressão só com o início da atividade física. Claro que a alimentação e outras medidas também são importantes, mas um pilar fundamental é o exercício físico. E pular corda pode te ajudar e muito se você tem pressão alta. E quem quer prevenir também, né, pode evitar que a pressão alta apareça, o que é extremamente benéfico para a sua saúde. O segundo benefício, e esse aqui é a razão pela qual eu pulo corda, eu gosto muito de fazer essa atividade, é porque pular corda pode fortalecer os músculos da região abdominal e também da região lombar. Porque se você fizer a técnica correta de pular corda, você vai contrair a região abdominal quando você está pulando corda. Você deve ter percebido isso, não sei se você já pulou corda, mas isso acontece. E se você fortalecer esses músculos, você tem uma redução das dores, principalmente da dor lombar. Eu sou afetado, eu tenho 2 hérnias na região lombar, então eu preciso fazer atividades físicas para melhorar a musculatura. E assim eu consigo ficar sem dor e também não utilizo medicamentos para combater as dores. Terceiro benefício, pular corda reduz o risco de você ter uma trombose. Você já ouviu falar em trombose venosa profunda? Quando um coágulo se forma nas veias profundas, é uma situação muito delicada, porque esse coágulo, esse trombo, ele pode se desprender, ir para a circulação e parar nos seus pulmões. Isso é uma situação muito grave, chamada de embolia pulmonar. Inclusive tem uma mortalidade alta. Então é muito importante que você faça medidas que diminuam o risco de você ter uma trombose. E atividade física, como pular corda, é muito importante. Porque quando você pula corda, você melhora a sua musculatura, você melhora a circulação, você melhora os músculos das pernas. E esses músculos são importantes para ajudar na sua circulação. Então, atividade física como pular corda é muito interessante para você ter esse benefício na circulação. Você pergunta sobre isso? Então, pular corda é sim um excelente exercício para ter esse benefício. Número 4. Pular corda pode melhorar o seu colesterol.
Pular corda pode aumentar o colesterol bom, chamado de colesterol HDL. E nós sabemos que o colesterol HDL é um fator de proteção para doenças cardiovasculares. Ou seja, quanto maior, melhor, menos risco você tem. Nós sabemos que o colesterol é benéfico para o nosso corpo. O que é ruim é o excesso de colesterol, principalmente do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, o colesterol é utilizado para a formação de hormônios, para a membrana das nossas células, para a digestão. O colesterol é fundamental para a produção de vitamina D, testosterona, cortisol, também fundamental para a nossa vida. Mas, quando o colesterol começa a ficar em excesso, aí sim você tem um aumento das doenças cardiovasculares. Eu sei que existe uma polêmica aqui na internet sobre o colesterol. Tem muitos profissionais que falam que o colesterol LDL não tem relação com essas doenças, porém, os estudos científicos mostram uma relação bem clara. Então, é importante sim você cuidar do colesterol, reduzindo os níveis de LDL, chamado colesterol ruim, e aumentando os níveis de HDL para você ter uma melhor relação entre eles, logo ter um maior benefício, diminuindo o risco cardiovascular. Quando nós falamos de colesterol HDL, nós queremos níveis superiores, 40 em homens ou 45 em mulheres. Alguns estudos colocam 45 para todos os grupos, mas existe essa pequena diferença. Agora, quando o assunto são os valores do colesterol ruim, colesterol LDL, nós temos que individualizar. Cada pessoa vai ter um valor. Por exemplo, quem é atleta, tem 30 anos, nunca infartou, não tem diabetes, não tem pressão alta, não fuma. Para essa pessoa que tem um baixo risco, um colesterol LDL de 130 vai ser um valor bom. Agora imagine uma outra pessoa que já infartou 2 vezes, que tem pressão alta, que tem diabetes. Para essa pessoa, a nossa meta vai ser um colesterol LDL de 55. Então olha só, a outra vai estar no valor bom em 130 e essa aqui em 55. Por isso que eu não consigo falar um valor fixo para todo mundo desse tipo de colesterol, porque vai depender do seu risco cardiovascular. Benefício número 5. Pular corda ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Se você for diabético, que eu falo muito para quem tem diabetes, pular corda é um excelente aliado, é um exercício físico muito bom, porque como melhora o seu metabolismo, aumenta a massa muscular, reduz o tecido gorduroso, tecido adiposo, melhora a resistência à insulina. Então, pular corda pode contribuir para você controlar o diabetes, em alguns casos, o diabetes tipo 2, até mesmo reverter. Se você consegue controlar o mecanismo que causou a doença, muitas vezes é possível sim reverter o diabetes tipo 2 com atividade física, com alimentação também. Então, pular corda é extremamente benéfico para o seu metabolismo. E o benefício número 6, pular corda melhora a memória, pode diminuir a velocidade de progressão da demência, olha só que interessante, e também melhora o humor, diminuindo o risco de depressão. Olha só como é benéfico essa atividade física. Eu gosto muito desse benefício para a memória, assim como eu falei da redução da dor na região lombar. Esse benefício da memória é muito interessante para mim também, que eu preciso sempre estar muito atento, né? Como você sabe, da minha profissão, não permite erros, então eu preciso sempre ter uma memória boa e a atividade física é uma forma de manter essa memória boa. E também, porque pular corda, você pode fazer aí na sua casa. É um exercício muito fácil de ser realizado. Eu vou falar mais sobre as contraindicações, mas fica aqui esse ponto positivo, porque muitas vezes você mora longe da academia, você não consegue sair para correr na rua no período da noite, por exemplo, você não consegue fazer uma bicicleta, né? Tem várias limitações. E eu gosto muito de atividade física em casa, porque, por exemplo, às vezes eu chego no período da noite, madrugada do hospital, e você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos em casa, então nem sempre eu consigo sair e ir para academia. Então,
Eu treino muitas vezes sim em casa e pular corda é uma das estratégias, porque é um exercício de alta intensidade e ajuda em todas essas questões. E o benefício número 7, que pular corda ajuda a baixar os triglicerídeos. Você sabe o que são os triglicerídeos? São um tipo de gordura no nosso sangue. E nós utilizamos os triglicerídeos como fonte de energia. Quando você faz uma atividade física, você pode utilizar esses triglicerídeos justamente para ter energia no seu corpo. Por isso que pular corda ajuda a controlar os níveis de triglicerídeos. O que seria um valor bom dos triglicerídeos? Menor do que 150. Níveis maiores também são um fator de risco para doenças cardiovasculares, como o derrame cerebral e o infarto do coração. Então, controlar os triglicerídeos também é uma estratégia para você viver mais e ter mais saúde. Vale lembrar também que quando os triglicerídeos estão muito aumentados, principalmente maiores do que 500, maiores do que 1000, sim, isso pode acontecer, você também tem o risco de ter uma inflamação no pâncreas chamada de pancreatite aguda, que é uma doença que tem o potencial de ser grave e ter várias complicações. Por isso também é importante você fazer atividade física para controlar os níveis de triglicerídeos. E o benefício número 8 é que pular corda melhora a sua coordenação e também a sua postura. Isso eu também senti uma diferença bem grande. Quando eu comecei a pular corda, minha coordenação, que não era muito boa, melhorou muito. Eu sempre tive a mira muito boa, sempre me dei bem nesses esportes, com a mira, mas a minha coordenação era o meu ponto fraco. Eu não conseguia ter muito equilíbrio. E pular corda, eu noto que me ajudou muito com isso. Então, outro ponto positivo. E o benefício número 9 é que pular corda pode ajudar o seu fígado, diminuindo o risco de gordura no fígado. E quem já tem gordura no fígado, também é muito importante que você faça atividade física justamente para conseguir melhorar dessa condição. Ou então, estabilizar, para o seu fígado parar de piorar, parar de acumular gordura. O que em algumas fases também é importante. Olha só, bilhões de pessoas têm o fígado gordo. E com atividade física, uma medida simples, muitas dessas pessoas conseguiriam melhorar dessa condição. Você tem o fígado gordo? Escreve para mim aqui nos comentários e também coloca qual parte do mundo que você fala. Eu sempre gosto de saber, eu falo de Porto Alegre, mas escreve aqui nos comentários que no final do vídeo eu vou te mandar um abraço. Benefício número 10, que pular corda, atividade física, pode diminuir o risco de câncer. Olha só que interessante isso, você sabia? Tem estudos, principalmente estudos mais recentes, que já relacionaram o aumento do tecido gorduroso, a obesidade, com o risco de câncer, com mais de 12 tipos de câncer. Porque o tecido gorduroso, agora nós já sabemos que ele tem uma atividade metabólica, ele pode produzir substâncias, por exemplo, ele pode causar alterações hormonais e isso aumenta o risco de câncer. E se você melhorar a sua composição corporal, diminuindo a gordura, aumentando a massa muscular, quando você adiciona um exercício, como pular corda, você consegue diminuir o risco também de vários tipos de câncer, como câncer de mama, próstata, intestino, tireoide. Olha só que interessante. Então, realmente vale a pena a atividade física. E o benefício número 11, que pular corda pode melhorar a saúde dos seus ossos, aumentando a densidade mineral óssea, deixando seus ossos mais fortes. Olha só que interessante. Você está se surpreendendo com esse vídeo? Eu também estou gostando de fazer esse vídeo. Foi bem interessante ficar pesquisando sobre os benefícios de pular corda. E o número 12, e esse aqui também é muito curioso. Pular corda pode melhorar a força no seu antebraço e a força de pegada, né? A força nas suas mãos. E por que isso é importante? Teve um estudo que viu que as pessoas que tinham uma maior força de preensão fizeram um teste, tinham uma musculatura maior no antebraço, tinham uma pegada mais forte. Essas pessoas tinham uma diminuição de várias doenças.
seria um fator de proteção. Então, se você pular corda, você também vai exercitar os seus braços. Isso também vai melhorar. E agora, quem não pode pular corda? Quais as contraindicações? Quais as precauções? Por quanto tempo? Como começar? Eu vou te explicar tudo isso. Vamos começar então com as contraindicações. Principalmente pessoas que têm alguma doença no coração. A doença aterosclerótica. O que é isso? Acúmulo de gordura nas artérias do coração, nas coronárias. Então, se você tem algum problema cardíaco, primeiro conversa com o médico para saber se você pode fazer algum tipo de exercício e qual exercício ele tem que indicar para você. Ou se você tem dor no coração, na região do coração, quando você faz alguma atividade física, também tem que acender um alerta. E eu sugiro que você primeiro converse com o médico para ele te falar realmente qual é o exercício mais indicado. Por quê? Pular corda, para quem já tem algum problema cardíaco desse tipo, pode ser perigoso. Porque como é um exercício de alta intensidade, vai exigir que seu coração trabalhe mais. E se você já tiver uma predisposição para infartar, por exemplo, pode ser um gatilho para desencadear um infarto. Não que pular corda vai causar, não é isso, tá bom? Pular corda não vai aumentar a obstrução, aumentar a quantidade de gordura nas artérias. Pelo contrário, pular corda pode prevenir. Agora, quem já tem e quer começar, aí sim tem que ter o cuidado. E alguns tipos de arritmias cardíacas também. Muitos tipos são arritmias benignas, que nós chamamos, que não causam nenhum tipo de problema. Você pode pular corda normalmente. Mas também é prudente que você converse com o médico antes de começar a fazer alguma atividade física de alta intensidade, como pular corda. Isso que eu falei, essa contraindicação, também vale para outras atividades que têm uma intensidade maior, tá bom? Não é só pular corda, não, mas sim estou me referindo a esse tipo de exercício que vai exigir mais do seu coração. Quais as precauções? Aqui tem uma que eu acho muito interessante, que é um calçado com amortecedor, justamente para prevenir lesões nas articulações. Quando você está começando, por exemplo, não está acostumado com o impacto, como é um exercício que vai ter um impacto, mesmo que você faça a técnica correta, não tem como fugir disso, né? Porque o exercício é assim. Então, um calçado com amortecimento é benéfico também e pode te ajudar nisso. Essa seria a principal precaução. E por quanto tempo você deve pular a corda? Qual a frequência? Quantos minutos para você ter esses benefícios que eu mencionei? Como um exercício que tem uma intensidade maior, vai depender do seu grau. Se você for iniciante, por exemplo, claro, além de conversar com um educador físico, vale a pena você começar bem devagarinho. Por exemplo, 3 vezes por semana, entre 1 e 5 minutos de exercício físico, justamente para você ir se adaptando, porque como tem uma intensidade maior, é um exercício muito mais difícil do que caminhada, por exemplo. Então, essa frequência que eu citei, para iniciantes, já seria uma frequência boa. À medida que o seu corpo for se adaptando, você pode aumentar essa quantidade até chegar no nível intermediário. O que seria isso? 3 até 5 vezes por semana, com a duração de exercício mais ou menos 15 minutos. Quando eu falo 15 minutos, não é contínuo, não. Você pode fazer 1 minuto, descansar 1 minuto, por exemplo, ou fazer 1 minuto, descansar 1 minuto e meio, aí vai depender do seu condicionamento. Mas o nível intermediário seria isso. E um nível avançado, quem já faz atividades físicas de alta intensidade, quem é acostumado a fazer corrida, por exemplo, aí você pode fazer 5 vezes por semana, também ali até 30 minutos, para você ter esses benefícios cardiovasculares. Os estudos mostram que ao total de atividade física, não somente pular corda, se você conseguir realizar 150 minutos por semana, isso dividido em 3 ou mais dias, você já teria esses benefícios cardiovasculares. Não é 150 minutos pulando corda, mas sim de atividade física. Você pode utilizar esse exercício, pular corda, como um método complementar também, para conseguir te ajudar a cumprir essa meta, como você pode fazer em casa. E qual vídeo você vai assistir agora?
Eu sugiro que você assista um vídeo sobre a metformina. Você sabia que quem toma metformina tem que ter cuidado com uma vitamina no sangue? Porque pode aumentar o risco de você ter deficiência dessa vitamina? Nesse vídeo sobre metformina, eu falo os benefícios, as contraindicações. Se você quiser saber mais sobre o medicamento mais utilizado no mundo para o tratamento do diabetes, só clicar aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço, até a próxima!